Valendo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Embora a gente esteja ao vivo agora na TV Aralesp, seja no canal, na televisão ou na internet, para mais um ato solene. Eu sou Jesus dos Santos, sou deputado da Mandata Ativista, e hoje temos o prazer de receber essas ativistas, essas pessoas, estes profissionais da imprensa nacional que têm executado aí desde sempre, né, desde sua existência, das respectivas existências, um trabalho fundamental para informar, para levar informação a milhões, a milhares de pessoas que, infelizmente, não se sentem, muitas vezes, contempladas ou identificadas, né, com notícias ou informações dos meios de comunicação. Não quero me alongar muito aqui, não, mas é importante vocês que nos assistem entender a importância dos meios de comunicação, da imprensa, sobretudo os que estão nas periferias. E é por conta disto me ligaram aqui com uma série de datas, né, que dialogam com a imprensa, está aqui com cada um de vocês, para não só a gente fazer um bate-papo, mas vocês logo sedes dos meios de comunicação de vocês, uma plaquinha que a gente confeccionou para que vocês possam lembrar, né, não da gente, mas da importância que cada veículo aqui tem para a nossa comunidade. A gente, no mês de junho, relembra, né, e repensa, a partir de algumas datas, o papel que cada veículo Jesus, Jesus, seu áudio está desligado. Seu áudio fechou de novo. Aqui junto com a gente, fazer diversas reflexões sobre esse momento muito importante. O mês de junho, como eu havia dito para vocês, é um mês onde a gente celebra, né, rememora o Dia da Imprensa, né, que é celebrado no dia 1º de junho, porque em 1808 começou a circular um primeiro jornalzinho clandestino, porque na época do Império era, assim como em muitos momentos da vida deste país, a censura e a impossibilidade, né, de se comunicar sem um processo ditatorial não era possível. Assim como também o dia 7 de junho é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, país esse, né, que por diversos momentos já teve a sua imprensa censurada. Agora, eu não poderia também deixar de trazer aqui outras duas datas que são importantíssimas para a gente. Foi em 16 de junho de 1953 que começa a rodar, né, o jornal Correio de Ébano, um jornal que dialogava e trazia justamente as questões étnico-raciais para o centro da pauta. E nascia no dia 21 de junho Luiz Gama, que também era um jornalista e que foi fundamental para o processo abolicionista em nosso país. E é diante dessas constatações aqui, dessas datas, desses dados, que a gente abre o nosso ato solene para homenagear esses veículos de quebrada, de periferia. Eu tenho um prazer de ter feito aqui parte com alguns destes veículos da rede de jornalistas das periferias,
que muito me orgulha ter transitado nesse espaço de aprendizado. Fico muito feliz de fazer vários corres junto com o Jornal Empoderado, e hoje é um dia que muito me alegra estar aqui com cada uma e cada um de vocês. E para começar, então, esse ato e eu parar de falar, porque hoje, a partir das 5 horas, tem ato lá no MASP, então a gente termina aqui e a galera tem que ir para lá cobrir, né, a vigília, né, em nome, né, para rememorarmos a vida da Claten, que foi uma jovem morta no Rio de Janeiro, estava grávida, ela e seu bebê, infelizmente, tombaram na mão, né, das forças de segurança do país, mais um corpo nosso estendido no chão. Então, para não me alongar mais, queria passar aqui a palavra para a Nathalie Simões, do jornal do veículo Alma Preta, e queria passar aqui para ela apimentando já o posicionamento que ela trará para a gente. Nathalie, tá difícil, né, jornais, veículos de comunicação periféricos, pretos, sobreviverem diante da atual conjuntura? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, deputado Jesus, pelo convite. É uma honra, em nome de toda a equipe Alma Preta. A gente acompanha a sua luta na LESP com muita atenção, com muita admiração. E respondendo a sua pergunta, antes de qualquer coisa, é muito difícil. Sempre foi difícil, né, na verdade, para nós, pessoas negras e jornalistas, comunicadores negros. A história da imprensa negra, assim como a história de toda a população negra brasileira, é uma história de luta e de resistência, né, pela sobrevivência. E nesse contexto de pandemia não é diferente, né? No caso da Alma Preta Jornalismo, que é uma agência que surgiu dentro da universidade, surgiu dentro do ambiente estudantil em 2015. Hoje nós temos 6 anos de existência, né? E é uma luta muito grande nesse mercado. A gente sabe o quanto a comunicação, o quanto a imprensa no Brasil é racista. Não tem como a gente dizer, a gente tentar passar pano, dizer que não é, porque é racista sim. E é uma luta muito grande quando você não tem censura, né? Então a gente não tem ligação com nenhuma grande empresa, algum conglomerado de mídia, né? Enfim, com a indústria, também com nenhum partido político, a gente não tem ligação com ninguém nesse sentido. Então, para a gente é uma luta, né? Porque fazer jornalismo dá trabalho, é caro, não é fácil. Fazer jornalismo com qualidade, inclusive, é muito desafiador. Hoje aqui a gente está na companhia de outros veículos que são parceiros nossos nessa luta, né, pela comunicação antirracista e periférica, e tem sido tempos muito difíceis, deputado, mas seguimos na luta. Inclusive, acho que é importante dizer, nesse contexto de pandemia, né, desde o início da pandemia, em março do ano passado, nossa preocupação na Alma Preta sempre foi pautar como a população negra e a população periférica seriam afetadas pela Covid-19, né? Então, é o que eu sempre falo, a doença ela chegou no Brasil por pessoas ricas, pessoas que tinham acesso a viagens para o exterior, mas é muito simbólico, né? E muito triste também que a primeira pessoa a ser morta em decorrência da pandemia no Brasil foi uma empregada doméstica. Acho que isso já diz muito sobre o nosso país, né? Uma empregada que não teve direito ao isolamento social, a ficar na casa dela, protegida contra o vírus. E essa tem sido a realidade do nosso povo nesse mais de um ano de pandemia, né? Então, eu me recordo que no início da pandemia não haviam dados, né, do perfil das pessoas que estavam morrendo, né, dos primeiros mortos. E aí a gente já travou uma batalha para conseguir ter acesso a esses dados, cobrando as secretarias de saúde, cobrando o Ministério da Saúde, esse ministério que tem passado por um desmonte, como tudo nesse governo Bolsonaro, desde o início.
E aí isso demonstra a importância da imprensa negra, né, da imprensa independente, da comunicação independente. Quem que se importou em buscar o perfil das pessoas que estavam morrendo? Né? Então, a gente cobrou esses dados das secretarias estaduais de saúde, do Ministério da Saúde, foi divulgado ali ainda em abril, maio, um primeiro balanço com os dados raciais das vítimas da Covid-19, e desde então a gente viu que as pessoas que mais morriam, né, as pessoas mais internadas eram as pessoas brancas, mas as pessoas que mais morriam eram as pessoas negras, as pessoas que não tinham acesso a bons tratamentos de saúde. Nunca tivemos, né, isso muito antes da pandemia. Então, a pandemia só escancarou esse absurdo que é o racismo e, enfim, toda essa desigualdade. E o que aconteceu depois que esses dados foram divulgados é que o Ministério da Saúde resolveu deixar de divulgar os dados simplesmente, e não houve isso, em nenhum momento virou pauta para a grande mídia. Né? Isso tem se refletido em todos esses meses de pandemia, os números de mortes foram só aumentando, e para conseguir esses dados com um enfoque regional, racial, enfim, a única saída foi os pedidos via lei de acesso à informação, que, para quem não conhece, é um processo muito, muito burocrático, né, para cobrar os órgãos públicos, enfim, e a gente tem travado essa batalha. Inclusive, uma batalha muito importante, que é a batalha das comunidades quilombolas, tanto em São Paulo como no Brasil inteiro. Uma batalha por essa população que não foi incluída pelo governo federal no grupo prioritário de vacina. Os indígenas foram com muita luta também, mas as comunidades quilombolas não foram. E desde o início desse processo, a gente acompanhou, enquanto mídia negra, a luta dessas populações na Câmara dos Deputados, aqui em São Paulo, em Brasília, enfim, e depois de muita pressão, essas populações conseguiram ser incluídas no grupo prioritário de vacinação, não por mérito, né, do governo federal, mas pela luta, né, pela luta do movimento negro, pela luta da imprensa negra de pautar, de trazer, de chamar atenção para a importância disso, e dos parlamentares também, que, mesmo sendo minoria, fazem um trabalho excepcional, né, tanto na Lesp quanto em todo o Brasil. Acho importante ressaltar também que, mesmo a gente nesse contexto de pandemia, com o STF proibindo operações policiais, né, o nosso povo não deixou de morrer, né, não deixou de ser violentado de todas as formas possíveis. Então, a gente tem vivido uma situação muito complicada, né, que mesmo com a determinação do STF, que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, durante a pandemia, mesmo assim a polícia não respeita, né? Então, imagina você viver num país onde a polícia, onde os governos estaduais não respeitam uma determinação da Suprema Corte. Eles vão respeitar nossas vidas? Obviamente não, né? Então, a gente já morria, mas já morríamos antes pela violência, pela desigualdade. Veio a pandemia nos afetando também na questão da saúde pública, e mesmo assim o Estado não deixou de nos matar, né? São tantos casos, né, que uma coisa que eu sempre penso a gente mal tem tempo de digerir uma morte, de noticiar uma morte de uma pessoa negra, e a gente já é atropelado, né, por outras notícias, por outros fatos desses. Né? O que explica uma mulher, uma jovem com muitos sonhos, como a Kathleen Romeu, ser assassinada em plena luz do dia, numa operação que nem era para ter existido, se a gente levar em conta a questão da determinação do STF, e levar um tiro de fuzil em plena luz do dia, grávida de 4 meses, e esse país não parar para isso. Se fosse uma pessoa branca, a gente sabe que pararia, a mídia pararia, quando ninguém tem que morrer, né? Não é uma seleção não é uma disputa, né, para quem a gente vai se comover. Ninguém deveria morrer de forma tão brutal assim. Mas a questão é que, quando uma pessoa branca morre, quando é um corpo branco, a mídia inteira, né, a mídia que a gente chama de tradicional, hegemônica,
a mídia inteira para aquele assunto, para entender a dor daquela família, gera uma comoção enorme, mas quando a gente vê corpos como o da Kathleen, ou das vítimas da assassina do Jacarezinho, enfim, o que não falta são exemplos. É muito diferente o tratamento, né? Muito diferente a forma como é noticiado. E aí é papel, entendo como papel do jornalista, não só noticiar esses casos, mas a forma como é noticiada. Né? Então, uma operação policial que deixou mortes, não era uma operação, não devia nem ter acontecido. É sempre um massacre onde as vítimas são sempre as mesmas, né? É uma bala perdida que sempre atinge os mesmos corpos, e é muito triste ter que conviver com isso, ter que pautar isso todos os dias. A gente queria poder falar de vida, queria poder falar das coisas boas, da cultura do nosso povo, que é importante também, é papel nosso enquanto comunicadores pautar isso também, mas infelizmente a gente é sempre atravessado por toda essa crueldade do racismo, né? Que é esse genocídio do nosso povo, não tem outra palavra senão essa. Quando é um corpo de uma pessoa branca, a comoção é de todos os lados, né? A comoção é do presidente da República, é de todo mundo. Mas quando é uma pessoa negra, é como se é rotina, né? Além de ser rotina de um jovem negro, por exemplo, ser morto a cada 23 horas no Brasil, a mídia pouco se importa com isso. Então, por isso o trabalho da Alma Preta Jornalismo e de todos os outros veículos que aqui estão presentes para esse ato solene se faz tão importante, tão urgente no nosso país. Obrigada, deputado. Agradeço suas palavras e, na verdade, é uma satisfação para a gente estar aqui com cada veículo que tem cumprido um papel assim fundamental. E aí eu vou passar a palavra para a Gisele Brito, parceira, já desenvolvemos rolê junto e tal. Gisele, a palavra é tua, mas para apimentar aqui, se na sua fala, no seu posicionamento, você puder, né, nos alentar com a fala que possa explanar o quão impacto, né, tem sido os meios de comunicação, sobretudo os periféricos, os pretos, né, na comunicação hoje, de forma geral. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, né, acompanhando esse evento. Obrigada, deputado. Realmente é uma alegria, né, ver uma pessoa que a gente conhece um pouco a trajetória ocupando um cargo tão importante, né, e poder estar aqui hoje fazendo isso, recebendo essa homenagem junto com pessoas tão queridas, né, quantas estão aqui. Eu estou aqui falando hoje pela Rede de Jornalistas das Periferias, né, que é uma iniciativa, né, uma tentativa de fortalecer esse campo do jornalismo periférico, né, que é feito nas quebradas de São Paulo, que existe desde 2016 e que desde então tem tentado, no trabalho em rede, né, se fortalecer mutuamente, fortalecer o direito à comunicação, fortalecer as marcas, né, das nossas iniciativas de comunicação, que muitas vezes são olhadas não como comunicação, né, como importante, né, dentro do universo da comunicação, e fortalecer nosso trabalho e nosso desenvolvimento, e fazer isso com uma grande dose de solidariedade, né? O que nos motiva não é a competição, não é competir um com o outro, mas é a troca, a solidariedade, o aprendizado mútuo, né? Porque quando um de nós avança, todos nós avançamos, né? Então, é muito feliz estar aqui com todas essas pessoas que são tão queridas, né? Quase todas elas, se não me engano, aqui, parte da rede. Eu não conheço o Anderson, que não faz parte, mas sempre pode acontecer, né, Anderson, se conhecer melhor. E dizer que acho que nessa... se eu me lembro bem da pergunta, acho que nessa pandemia, veículos da rede, né, atuaram em conjunto desde o começo, né? Lá no comecinho, ano passado, a gente tomou uma iniciativa que envolvia alguns coletivos dessa rede, que era o Pandemia Sem Neurose. Fizemos
tomamos iniciativas para permitir que outros veículos que nem fazem parte da rede, mas que são veículos, iniciativas que atuam nas periferias, né, produzindo comunicação, seguissem vivos, né, porque o genocídio ele tem várias formas, né, se manifesta de várias formas. Ele mata nosso corpo físico, ele mata a nossa saúde mental, ele mata a nossa capacidade de trabalho, né? Então, fizemos uma série de iniciativas aí que distribuiu a possibilidade, né, criou alguma condição de trabalho para permanência de algumas iniciativas, e produzimos, acho que, uma comunicação em que ficou clara a importância de você falar de dentro, né? Não falar não falar, falar com e falar de um certo lugar. Então, eu me lembro que logo no começo da pandemia, né, como impactou os grandes veículos de comunicação que colocaram seus jornalistas em home office, né? E aí uma coisa que já é precária, né, no jornalismo, que é o contato, né, do profissional de jornalismo, aí da repórter, do repórter, com a rua, foi ainda mais precarizado. E eu me lembro que foi nessa fase exatamente que mais brilharam, assim, né, várias dessas iniciativas conseguindo pautar assuntos importantes, assuntos. Eu me lembro, vou citar aqui uma iniciativa especificamente, que vai falar mais tarde, né, a importância de uma pauta que foi feita logo no começo da pandemia da Periferia em Movimento, né, com acho que 23 perguntas sobre a Covid. Se você lê aquelas perguntas, você vai ver que aquilo não orientou praticamente, ou foi o que agendou praticamente toda a cobertura sobre a pandemia, né? E aquilo foi feito porque era muito o nível de conhecimento, né? Das matérias, do diagnóstico dos problemas que iriam ter e de estarmos atentos, né, ao que aflige, né, o que atinge essa população que vive nas periferias de São Paulo e que é historicamente alvo, né, desse genocídio que não começa com a Covid, né, ela se intensifica com a Covid. Então, acho que quando a gente organiza, né, quando esse campus passa a se organizar em rede, ele faz isso para fortalecer e o que tem, acho que, acontecido, e também para garantir o direito à comunicação, ao acesso à informação, uma informação que realmente interessa para as pessoas, né, que estão nesses territórios e que muitas vezes se vê apenas ou invisibilizadas ou estigmatizadas, que é o mote da Covid, né? Que é o tom da Covid. Então, essa doença, como várias outras ao longo da história, sempre são associadas com territórios, né? Feita uma associação responsável, muitas vezes, com determinados territórios, mas na hora de buscar solução, de produzir as soluções, esses territórios são ignorados, né? Aí essa associação desaparece. A gente viu isso quando a gente vê os mapas da distribuição da vacina, né, que tem priorizado as regiões, ali o famoso eixo sudoeste, que eu chamo de a região verde e amarela de São Paulo, né, que ali é entre a linha verde e amarela do metrô, que é o lugar mais branco, onde está a maior parte da população branca, a maior parte da população de alta renda tem recebido mais vacinas, como mostrou o estudo do Lab Cidade, que eu pude participar, né, como pesquisadora, e tem oferecido menos vacinas para as regiões periféricas e para aquelas regiões dentro das periferias que são onde se concentra o maior número de casos da doença, né? Então, essa estigmatização que não gera, que não produz ação, é o que os veículos, as iniciativas, né, que estão na rede, as iniciativas negras, né, e as iniciativas periféricas fazem constantemente, combater essa estigmatização, combater esse estereótipo e nos humanizar, né, humanizar o morador e a moradora das periferias de São Paulo. Então, agradeço por essa oportunidade de estar aqui como uma das pessoas da rede das periferias e muito feliz de estar com todo mundo aqui, vivo, saudável, tendo sobrevivido a mais essa tentativa de nos matar. Eu sei que muitos aqui perderam pessoas queridas,
mas a gente temos seguido fortes, né? Satisfação mesmo estar com cada uma de vocês. Na verdade, aqui pessoas que também já conheço, que eu aprendo todos os dias, nem vou ficar aqui tecendo muita coisa, senão vai virar mais um bate-papo e uma conversa de comadres, compadres, do que seguirmos aqui com o nosso ato. Muito agradecido, Gisele. E para dar continuidade aqui em seu posicionamento, queria chamar o Anderson, do Jornal Empoderado, e aí para apimentar aqui também a fala do Anderson, queria perguntar para ele como que como que ele se sente, como isso se reverbera no Jornal Empoderado, carregando toda essa história e luta dos jornais que se intitulam, né, como jornais, assim como o próprio Alma Preta também, jornais que dialogam apenas as questões de forma transversal, as questões raciais. Eu recentemente estava lendo sobre o Clarim da Alvorada, e o Clarim, embora impresso, mas eu vejo muito o jornal Alma Preta, né, nesse caminho aí. É muita responsabilidade, Anderson? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. É extremamente gratificante, porque nós não estamos aqui só pelas nossas mídias, nós estamos aqui pelos passos que vêm de trás, passos que passam por Luiz Gama, por toda essa mídia negra, que depois vem Heroim, vem a revista Raça, daí vem o Nascimento de Alma Preta. Eu quero ser solidária à Jéssica aqui do Nós, que teve a sua conta do Instagram, que isso é outro embate nosso, né? Nós temos que nos proteger muitas vezes, né? Então isso parece que sempre estamos expostos e vulneráveis aos racistas. Então, isso tudo dialoga. Não vou voltar nos números, porque eu acho que já tivemos aqui uma amplitude do que doloroso quando se busca números da Covid com a população negra para quem faz mídia, porque você não tem como ser isento quando você vê o recorte. O Jornal Empoderado, para quem não ainda conhece, ele nasce em 2016. É uma grande loucura, que eu brinco que até hoje eu não faço ideia do que eu estou fazendo, mas a gente continua fazendo cada dia mais. E nós somos movidos pelo mantra do Jornal Empoderado, que é ser a voz dos invisíveis. Isso dialoga muito, cada vez mais, o que está sendo feito, principalmente na pandemia, no Jornal Empoderado. A gente percebe, eu queria trazer aqui um outro aspecto de importância de existir uma Preta, de existir a Gisele. Sabe o que é? Eu estou num levante, vamos usar essa palavra que é muito nossa, contra principalmente o que eu chamo de fetichismo do corpo preto que tomba. Eu estou repetindo sempre isso porque eu vejo um fetichismo quando morre um dos nossos, principalmente mídia de esquerda branca. Nós temos que nos acostumarmos também a falar dos pretos e pretas vivas. Eu não quero esperar a Gisele ser presa injustamente para falar dela, eu tenho que falar dela agora. Eu brinco que no Jornal Empoderado nós ganhamos 2 vezes. Quem faz a matéria é visível e quem é motivo da matéria também. Marielle estava lá, subindo o morro, descendo o morro, suando. Quem falava de Marielle? Agora ela morreu e falam Marielle presente, ela não está presente. Marielle foi retirada do nosso convívio. A Catherine foi retirada do nosso convívio. Ela tinha um trabalho lindo e só foi começar a mostrar agora para a grande massa nas mídias hegemônicas e mesmo de esquerda branca. Nós temos que aqui entendemos que estamos no mesmo campo progressista, mas existe um recorte de seriedade que tem que ser posto, que quer ser nosso parceiro, mas seja de verdade. As editorias das mídias brancas de esquerda, não vou nem falar das hegemônicas, porque delas não espero nada. Não existem quase pessoas negras. E aqui é uma novidade que todo mundo sabe disso. A gente não conta 20 pessoas, eu acho que se juntar nas 10 principais mídias de esquerda.
Mas quando morre alguém no Jacarezinho, pego até helicóptero para ir lá filmar. Precisamos disso. É triste, é doloroso, igual a Nathalie falou, que a gente acaba sendo transversado por esse genocídio que não nasce com o governo Bolsonaro. Ele só atenuou, né? Porque a gente está sofrendo para se manter vivo por causa de um vírus, e ainda a gente vê a polícia matando muito, ocupação sendo violentada com retirada de famílias, é muita coisa. É todo dia um negro que tomba, mas a gente também tem que olhar e falar assim, olha, muito do que está aí, a gente precisa, por exemplo, do apoio real e restrito de quem pede o nosso voto quando quer se candidatar, de forma real. Nós aqui, Jesus, você foi uma das pessoas que vieram no Candidaturas Empoderadas. Nós fizemos a grande loucura e conseguimos visibilizar nas nossas lives mais de 140 pessoas, candidaturas negras, periféricas, indígenas, LGBTQIA+. Sabe qual foi o que a gente chegou à conclusão? Que o racismo é muito forte, mano, nos partidos de esquerda. Porque as pessoas estavam largadas. Aí sim, quando você toma uma proporção, começa a ter o nome como um Jesus, uma Mônica Seixas, uma Luana Alves, uma Erika Manunguim, daí o partido começa a falar de você. Aí você começa a ser respeitado, mas não deve ser assim. Então, nossos embates como mídia independente são grandes, porque nós ficamos num sanduíche que é de uma direita fascista, só que é uma esquerda que também precisa se resolver como racista. Ela tem que se assumir e, a partir daí, ela tem que chegar e falar assim, precisamos mudar na prática, como os partidos políticos também. Então, os nossos desafios como mídia é existir dentro de um sanduíche que é difícil. A gente fala aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto, não é verdade, mano. Não é bem assim. Eu recebo o release da Alma Preta, lá eu vejo o esforço que existe para conseguir manter com o seu financiamento coletivo mensal, mano. Não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos, de alguma forma, sobrevivemos através do quê? Primeiro, a gente acredita, e segundo, a gente ama o que faz, mas a gente sempre pensa, eu durmo pelo menos sempre pensando assim, olha, quem a gente pode salvar amanhã com a nossa mídia? É o que nos move também. Quem a gente consegue salvar? E a gente precisa lutar por essa ideia também que mídia negra só fala de racismo. Gente, racismo não é gostoso falar. Você acha que... Porque eles têm... Eu sou também de mídia branca. Eu fico olhando. Quando aparece arroba lá na mídia, meu nome eu sei que está envolvido com algum racismo. Alguém que morreu ou tombou. Não, gente, eu não sou jornalista que só fala de racismo. A gente fala assim de economia, nós falamos de eventos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de muitas coisas. E lutar contra o racismo na mídia branca também é isso. Porque aqui a gente tem editoria de tudo, de mundo nerd, a gente fala daquela pessoa que está fazendo coisas maravilhosas nas artes, a gente constrói com essas pessoas, porque uma coisa que é um grande diferencial é que a gente deixa as pessoas literalmente terem suas vozes ampliadas. Mesmo quando é um caso de racismo, de prisão injusta, eu não gosto de falar, o fulano sofreu. Não, eu vou lá e construo com ele. O que é que você quer que saia? Como que funciona? Então, acho que a gente tem um diferencial que é esse, nós estamos próximos, nós estamos no território. Nós não falamos falamos com. Isso é muito diferente. E numa pandemia onde as pessoas estão mais vulneráveis, estão mais tristes, é importantíssimo entender o papel que quem está aqui nessa tela e muitas outras pessoas que trabalham com mídia, o pessoal da Cogira, tem muita gente que faz o papel social, mídia nossa é extremamente social, de verdade, nós somos o território, nós conversamos com as pessoas. Às vezes, isso acontece aqui, eu acho que com muita naturalidade, eu cubro uma prisão injusta, eu ligo na mãe, a mãe está chorando, eu falo assim, não, quando você se sentir à vontade, a gente volta a conversar. A gente entende, não é uma questão de pôr o microfone na boca de uma mãe, a gente não é isso.
A gente tem essa... E outra, e a gente continua criando relacionamento. Por exemplo, aqui no Jornal Empoderado é muito comum a pessoa ser matéria de entrevista e ver o ambiente acolhedor e vem ser colaborador. Hoje mesmo recebemos uma artista visual, a Marta, né, o Claudinho de Oliveira Ex-Soeto veio contribuir para querer falar das suas demandas de samba, porque é isso, a gente está junto mesmo, a gente sente a dor e dividimos e ajudamos na alegria também. Então, mídia independente tem esse papel. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. E a gente fica muito feliz, sabe, Jesus, de poder receber esse afago seu e da Mandata, porque é isso que eu falo, a gente tem que transformar em política pública esse esforço que é feito. Porque a gente precisa entender que uma mídia independente, ainda mais aquela que está no território com condições de igualdade com o que tem aí da hegemônica, mesmo as esquerdas que a gente fala, mas a gente está em outro patamar. Uma coisa é ser jornal empoderado, outra coisa é ser uma mídia que você olha que tem página de milhões, que é uma outra perspectiva, né? E mesmo assim a gente faz muito bonito. Eu tenho um mega orgulho. Eu tenho um mega orgulho. Quando a gente olha o que o Nós faz, o que o Alma Preta faz, você vai ver a Ponte faz, você olha e você fala assim, isso porque nós somos, de alguma forma, privados das mesmas condições, a nossa linha de partida é diferente. Imagine se fosse igual, né? O que não seria feito? E aqui para fechar, uma das coisas também que muito nos orgulha e valorizamos, para mim é um mantra, valorizar o corpo negro, negra, periférica, indígena vivo e não esperar ele tombar, é o que nós estamos fazendo, valorizando essas entidades negras que estão salvando vidas, por exemplo. Temos que contar o nome dessas pessoas. Não é só Coalizão Negra, Frente Nacional Antirracista ou CUFA. Tem nome essas pessoas. Né? São pessoas que estão dispondo a sua vida. Eu não vou esperar ela tombar para falar. Na coalizão tem pessoas conhecidas, tem Douglas, tem as meninas da marcha. Na Frente Nacional Antirracista tem Letícia, tem Priscila, Carla. Então a gente educar, que sempre fez um trabalho importante, então a gente também faz isso. Lembrar quem vivo está fazendo muito e sempre fez, né? Que vem lá de trás dos nossos passos, não só no jornalismo, mas no movimento negro. É um prazer estar aqui, eu falo em nome do Jornal Empoderado, todas as pessoas que estão ali, Carol, Mariana, sabe, a Lisiane, a Isabel, todo mundo, a minha família, eu vou dizer, é muito importante estarmos aqui e saiba que essa luta aqui é uma luta junto, eu acho que é isso mesmo, a gente não compete, uma vez eu falei isso para o Pedro Borges, a gente não compete, a gente está na mesma linha, a gente está aqui para se ajudar e sabe que quando precisar a gente tenta fazer de tudo para colaborar, né? E essa é a ideia. Estamos aqui no momento de homenagear uma luta que eu acho que é válida, necessária e prioritária. Não existe projeto político 2022 sem passar pelas mídias negras e pelas mulheres negras. É isso que eu queria terminar por aqui. Muito obrigado. Agradeço, Anderson, pelo seu posicionamento, pela sua fala, que muito nos alegra de caminharmos juntos. Mas para você que está chegando agora aqui na TV Alesp, eu sou o co-deputado Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, e hoje a gente está recebendo aqui neste espaço mídias, veículos de comunicação da periferia, mídias pretas que têm cumprido, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, um papel fundamental na comunicação, né, levando informações que você que é de quebrada, você que é de periferia, com certeza vai se identificar. No final aqui das falas e posicionamentos, todo mundo vai votar de novo e vai deixar as redes sociais para você que nos acompanha, ir lá no Instagram, ir lá no Facebook, ir lá no site, dar o seu curtir, o seu compartilhar, e alguns desses veículos, inclusive, fazem
né, campanhas de financiamento coletivo para que possam se manter. Ajude você também, a mídia preta, periférica, a continuar existindo e, sobretudo, com a excelência que essas e esses comunicadores têm nos proporcionado tanta informação importante. O último dia 7, né, foi o dia da liberdade de expressão da imprensa, só que a imprensa vem sofrendo de diversas formas, né? E uma dessas formas é justamente o hackeamento de contas, né, em redes sociais, e isso, infelizmente, aconteceu com a coletividade Nós Mulheres da Periferia. A coletividade essa que eu conheço também há um bom tempo, foi em 2015 que a coletividade Nós Mulheres das Periferias, em uma atividade aqui do Fórum Cultural da Zona Norte de São Paulo, fez uma formação, né, em comunicação popular periférica que eu jamais esqueceria. E é por conta, né, desta importância que eu convido aqui a Jéssica, que está entre nós, para poder, né, compartilhar um pouco desse momento sofrível que foi o hackeamento da sua conta, da conta do Nós Mulheres da Periferia no Instagram, e quais são as expectativas, sobretudo, para a inserção, né, dessas mídias nas redes digitais. Qual é a expectativa, como que se vislumbra aí o horizonte para que essas mídias se consolidem cada vez mais nos espaços digitais? Jéssica, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todas, todos e todes. Um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada, deputado, pela homenagem, pelo tributo, né, às mídias pretas e periféricas. Antes de tudo, eu queria cumprimentar o trabalho de todos os colegas aqui. Eu acho que o que a gente vem fazendo enquanto mídia preta e periférica é muito importante, porque a gente está registrando a história, principalmente em meio à pandemia, e não deixando com que as nossas narrativas sejam esquecidas ou estereotipadas, algo que a gente já vem fazendo desde o nosso nascimento, seja no Nós Mulheres da Periferia, do Alma Preta, Periferia em Movimento, Jornal Empoderado, todo mundo que está aqui tem esse compromisso com a narrativa, esse compromisso com a palavra dita, com a palavra escrita. Então, é realmente muito importante a gente celebrar que a gente chegue aqui enquanto mídia independente, porque realmente os passos não são fáceis, né? A gente, enquanto mídia periférica independente, tem vários desafios. Um deles é o desafio financeiro, como, né, o Jesus estava dizendo aqui, muitas e muitos de nós, a gente sobrevive do nosso próprio trabalho enquanto jornalistas independentes, e por isso é tão importante nos apoiar. Se você não pode apoiar, né, financeiramente, mas seja lendo, compartilhando os nossos conteúdos, e também isso acaba fortalecendo a gente enquanto veículo, e nos dando credibilidade, né? Porque hoje ainda, infelizmente, as pessoas veem a TV ou leem os grandes jornais em detrimento das mídias independentes, que são de pessoas, né, que estão aí, né, nos territórios. Então, acho que isso é uma coisa a ser destacada também. Na última semana, né, vai fazer 2 semanas agora, a conta do Instagram do Nós Mulheres da Periferia foi invadida. A gente ainda não sabe quais foram as motivações para essa invasão, porém, isso ocorreu menos de 48 horas depois da nossa cobertura dos atos do dia 29. É claro que a gente não pode dizer nada, né, sem certeza, mas a gente tem, né, isso aconteceu bem 48 horas depois, né, da nossa cobertura. Para além disso, né, mediante a cobertura, a gente tinha, por exemplo, comentários como negras burras e outras coisas do tipo, né, que tentavam também nos afetar. Esse tipo de acontecimento vem acontecendo, né, esse tipo de coisa vem acontecendo com muita frequência. O que rolou com nós não foi um fato isolado, Jesus, porque ano passado a Ponte Jornalismo sofreu com isso. Nesse ano, o Portal Catarinas, que faz uma cobertura também voltada para a questão de gênero, também sofreu com isso. E quando a gente olha
para o ecossistema da comunicação, muitos outros jornalistas, de maneira isolada ou em seus coletivos e veículos, também têm sofrido com isso, seja na grande mídia ou na mídia independente. Porém, é muito perigoso, quando a gente olha o cenário geral da comunicação, que isso esteja chegando também na mídia independente, porque isso é um recado direto de que eles estão nos afetando. Isso é um recado direto de que a nossa voz está tendo eco, está incomodando algumas pessoas. Não sabemos muito bem quem ainda, né? Mas as nossas vozes estão incomodando, então as pessoas tentam nos tombar. Diante da invasão, minha prima virou e falou assim: Jéssica, uma invasão no Instagram é o equivalente a alguém incendiar a sua casa e tentar apagar tudo que você construiu nesses 7 anos. Então, eu acho que a gente não pode, de maneira nenhuma, diminuir esse fato. Diminuir uma invasão ao Instagram, diminuir um ataque a um site, diminuir um comentário que seja racista, sexista, porque o Nós Mulheres da Periferia, que é um veículo composto apenas por mulheres, recebe diversos comentários sexistas no seu site, nas redes, e a gente, por muito tempo, não entendia isso como um ataque a jornalista, um ataque à imprensa. Aí a gente começou a entender isso, né, nesse ano, e agora teve também, né, a invasão à nossa conta, a gente começou a perceber que esses ataques, eles vão sendo, assim, também interseccionados com a questão de gênero e de raça, né? Então, o racismo e o machismo, eles estão todos aí nesse combo também, que formam um ataque à imprensa. A gente sempre teve uma dificuldade muito grande de ser jornalista, né? No Brasil, na América Latina, na região toda da América Latina, ser jornalista é uma profissão de perigo, porque se você investiga, se você denuncia, você corre perigo. E nós, jornalistas que estamos nos territórios periféricos, corremos mais perigo ainda, porque basta que eu pise fora do meu portão, que eu posso, né, me colocar em contato com quem eu denunciei ou com quem eu entrevistei. Então, me colocar em perigo ou mesmo a minha fonte. Muitas vezes, né, a gente trata sobre temas como violência doméstica, a gente teve que barrar alguns conteúdos ou não publicar, porque a nossa fonte corria perigo e a gente também. Então, dentro, né, do jornalismo periférico feito por mulheres, você também tem, né, essa questão. Muitas vezes, colegas da chamada grande imprensa não conhecem, não reconhecem a gente como jornalista profissional, mas a gente é o que mais tem que ser profissional, porque um erro pode nos colocar em risco de vida, né, permanentemente. Então, assim, a gente é muito cuidadosa, né, com o nosso conteúdo, muito criteriosa com as informações que a gente coloca no nosso site, nas nossas redes sociais, porque a gente sabe que, para além da crise da Covid-19, a gente está vivendo uma crise da informação no Brasil, na América Latina, no mundo todo, principalmente em lugares como o Brasil, onde a gente tem um governo, né, um desgoverno, que tem atacado, né, a imprensa de uma maneira geral. Então, isso tudo para dizer que, embora a gente já tivesse esse cenário muito difícil da imprensa, né, de ser jornalista, a gente, a partir de 2018, com as eleições de 2018, isso só tem piorado. Os jornalistas estão sendo atacados diretamente, né? E a gente vê isso fisicamente, diretamente, nas suas redes sociais, sendo bloqueados. Tudo isso representa, Jesus, um ataque à nossa liberdade de imprensa. A gente está aqui na Semana da Liberdade de Imprensa em um país onde não há liberdade de imprensa. Porque se houvesse, a gente não teria jornalistas bloqueados, jornalistas que estão aí temidos, né, que temem até morrer, que estão indo para manifestos e sendo atacados fisicamente também. Então, a gente não tem essa liberdade. E há um outro fato também que a partir do momento que você é uma mídia periférica independente e você não tem recursos para sobreviver, isso também é um jeito de tentar abafar a sua voz. Então, a gente que está aqui, enquanto periféricos, negros e negras, a gente está aqui também lutando contra uma corrente que há tempos abafa a nossa voz, né? Então, quando a gente vê a morte de uma moça como a Kathleen no Rio de Janeiro, eu vi uma entrevista hoje com uma companheira do Ama Psique, que diz assim,
não é a morte. É claro que existe o luto individual daquela família, mas não é só a morte da Kathleen, é a morte de todas e todos nós negros, é a morte dos nossos direitos. São muitas mortes em conjunto ali. É um luto de muitos fatores, né? E é uma dor que ela é um acúmulo do racismo estrutural, né, institucional que a gente vive no nosso país, que a gente vive no mundo ainda, infelizmente. Então, enquanto a gente não tem uma reparação realmente da escravidão que o nosso povo viveu, a gente continua, inclusive, vivenciando o crime que os nossos antepassados, infelizmente, vivenciaram. Então, o que aconteceu com a Kathleen é acúmulo desse crime chamado racismo, desse crime chamado escravidão. E nós, enquanto veículos de mídia, nós, enquanto comunicadoras e comunicadores, temos o papel de evidenciar, claro, o racismo que acontece na nossa sociedade, mas também a vida que a gente quer ter. Então, quando nós escrevemos, por exemplo, no Nós Mulheres da Periferia, quais eram os sonhos do Miguel Otávio, filho da Mirtz Renata, e também agora que ela quer fazer a diferença no judiciário, a gente ressignifica a vida do Miguel, que o Miguel não é só o menino que caiu, né, em decorrência, inclusive, né, de uma mulher branca. Ele não é só o menino que caiu de lá, ele é um menino que tinha sonhos de juntar dinheiro para comprar sua bicicleta, do que ele queria ser quando crescer. Então, quando a gente escreve essas histórias, essas narrativas, essas memórias, a gente está dizendo que a gente não é só morte, que a gente também é vida, para além, né, desse tombamento dos nossos corpos. E as nossas mídias têm feito isso, as nossas narrativas, elas não apenas seguem esse caminho aí, né, do quente. A gente até, né, acho que nas redes sociais entra nessa conversa, mas quando a gente vai para os nossos sites, os nossos conteúdos, eles são conteúdos cuidadosos, humanizados, que fogem do estereótipo, né, do que a grande mídia espera. É claro que eles vêm correndo atrás do rabo, né, agora, né, os veículos, né, chamados, né, da grande mídia, mas ainda falta muito para atravessar a ponte, tanto que eles batem na nossa porta toda hora para pedir fonte. Você tem contato de uma família preta para me passar? Então, é muito curioso, né, que as pessoas ainda não tenham atravessado essas pontes que são imaginárias e físicas, né? Então, quando o Anderson fala, né, que a gente está no território, então, quando a gente está no território, e eu me lembro muito da fala de uma senhora, que ela é agente comunitária de saúde, e ela virou para mim e falou assim, Fia, eu não tenho hora comercial. Toda hora que eu saio na minha casa, alguém pergunta, tem ginecologista hoje no posto? Então, é meu dever, toda hora que eu saio aqui no portão da minha casa, se alguém me perguntar alguma coisa, alguma informação, alguma cobertura do meu território, eu sou uma jornalista que parte desse território. É meu dever, né? Não tem um horário comercial, embora a gente tenha todas as discussões aí de autocuidado e tal, mas somos jornalistas que partem do território, né? O Ronaldo está aqui do Desenrola, e outro dia ele me ligou falando, né, da morte de um companheiro na Zona Sul, e que a pessoa virou para ele e falou assim, quero muito que o Desenrola faça uma narrativa e publique antes que a grande mídia faça. Então é isso, para mim essa é a resposta que os nossos vizinhos, as nossas vizinhas estão dando para o nosso trabalho. Jesus, muito obrigada mesmo, né, por esse tributo, por essa feminagem, homenagem aqui aos nossos veículos, é muito importante, muito obrigada por fortalecer a nossa mídia periférica independente, a gente segue junto, falando do que interessa para a gente, e a partir do território, né, e hoje em dia, nós mulheres da periferia, o que a gente diz é o seguinte, nós mulheres da periferia é um jeito de ver o mundo, porque a gente parte sim da periferia, das várias periferias, mas a gente é muito apta, né, a fazer uma leitura da América Latina, da África, do mundo todo, o que a gente quiser. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica. E vocês vão ver, vocês vão ter aí o quadruplo de seguidores e de conteúdo
que foram hackeados de vocês, porque vocês não só existem, vocês são essenciais para a nossa existência e para a nossa memória. Agradeço mesmo. Ronaldo, meu irmão, desenrola e não me enrola. Como que é estar atuando e construindo as narrativas, né, como a Jéssica trouxe aqui no finalzinho da fala dela, a partir da nossa vivência no território, meu irmão? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pelas palavras aí. Um salve a todos e a todas aí que chegou chegante nesse bate-papo. Cara, eu vou te falar uma coisa, Jesus. Eu acho que a gente só existe porque, o Brasil ele é um país muito bem elaborado, bem estruturado para cometer um apagamento histórico. E dois, a imprensa brasileira ela contribui claramente para isso, né? Então, eu gostaria de começar falando de um ponto bem importante e uma analogia com o tempo histórico atual, que é sobre os escravos urbanos, né? O escravo urbano, aquele que morava ali, ou no corredor da casa, ou no quartinho dos fundos, ou até mesmo na garagem, né? Ou no jardim, enfim, mas era uma pessoa que vivia em condição subhumana, servindo ao seu senhor. Mas também tinha o escravo urbano, né? Que ele não morava na casa do seu patrão, ele morava no cortiço, ele morava nos extremos das centralidades políticas e econômicas. Aquele escravo urbano que ele ia e voltava do trabalho. E essa percepção que a gente já viveu em outro tempo histórico, eu acho que é um dos trabalhos que o Desenrola tenta fazer, né? Essa investigação por uma identidade cultural que a mídia ela faz questão de apagar do Brasil e que muitas vezes a gente não compreende as relações sociais, políticas, econômicas, culturais que a gente tem hoje com o que teve no passado, né? Então, tem uma editoria do Desenrola que chama-se Contextos Periféricos, que é onde a gente vai buscar comparar como que a periferia estava tempos atrás e como que a gente está hoje, né? Teve uma reportagem bem emblemática no começo de 2020, a gente fez ela em abril, que a gente foi entrevistar as mães empregadas domésticas que estavam com dificuldades para pagar aluguel. A gente identificou que elas chegaram em São Paulo entre o final de 1980 e o comecinho da década de 90. E quando elas chegaram aqui, o sonho era a casa própria, o sonho era ter um bom emprego e um bom salário. Em 2020, essas mulheres não têm casa própria, elas continuam ganhando um salário mínimo, assim como no ano que elas chegaram, e elas continuam ainda com uma defasagem de ensino, né? Assim como elas chegaram, ou seja, não concluíram nem o ensino médio. Então, se a gente parar para pensar, são 30 anos de uma trajetória de vida de uma mulher que não teve a possibilidade de ascensão social, econômica, né? E ela vive servindo a uma estrutura de poder econômico e político, a qual ela está totalmente alienada. Então, eu acho que um dos trabalhos que o Desenrola busca entregar, né, para os nossos leitores, para a nossa audiência, é oferecer um pouco dessa compreensão histórica que as periferias passam há muito tempo, né? Além de noticiar o que está acontecendo agora, nesse momento, chamado Hard News, a gente busca aprofundar um pouco mais essa informação e tentar mostrar como, historicamente, a gente está fadado a determinados lugares subalternos, né? Eu acho que esse é um ponto importante que se faz presente no nosso trabalho ao longo dos últimos 8 anos. Mas, para além disso, a gente vem se dedicando também a pensar em políticas públicas de fortalecimento da comunicação nas periferias. A gente vem se dedicando a pensar em como a gente vai formar uma nova geração de contadores de história, os contadores de histórias do amanhã. Hoje nós temos aí um time de 10 jovens que é uma juventude periférica, que é essa juventude periférica que está desempregada, que é a juventude periférica que não tem apoio do poder público, que é a juventude periférica que precisa trabalhar para ajudar nas contas em casa, mas ela está tendo uma oportunidade em relação aos seus pais e avós de
ter uma ascensão, de pensar uma perspectiva profissional diferente, de ser um contador de história desse tempo histórico e de receber, né, financeiramente para isso. Então, hoje o Desenrola ele tem 10 repórteres que a gente está em processo de treinamento com eles, nesse objetivo e nesse sentido de preparar esses jovens para trabalhar não só no Desenrola, mas em qualquer empresa de comunicação e fazer com que eles levem para essa empresa essa mentalidade, essa percepção, que o Brasil ele apaga a história da sua população, a sua população não constrói uma identidade, ela constrói a identidade da publicidade, é do anúncio, né? É da propaganda, e ela não constrói a sua identidade da sua herança étnica, da sua herança racial, da sua herança religiosa, né? Então, observar que, historicamente, a imprensa brasileira não cumpre esse papel e cai para mim e para os nossos e para as nossas aqui companheiras pensar isso estruturalmente, tem 2 pontos importantes. Não deixar de dialogar com o poder público para mostrar o quanto que isso significa um futuro para o Brasil, sem olhar para essa dimensão, né? Quando a gente pensa num contexto de infodemia, né? Quando a gente pensa que a gente tem um bombardeio de informações, mas quem é que vai traduzir isso? Quem vai fazer com que os serviços públicos sejam traduzidos para quem está na ponta, né? Então, quando a gente tem essa demanda, a gente pensa, precisamos pensar de uma maneira que a gente amenize minimamente os impactos da estrutura do poder público e do setor privado na vida de quem está dentro do beco, da viela, do escadão, no ponto de ônibus, quem tem o bar, quem tem a mercearia, porque essas pessoas movimentam a economia, né? São essas pessoas que fazem a economia girar. Onde deveria morar 1.000 pessoas, que moram 100.000, né? Então, quando a gente tem essa percepção histórica, jornalisticamente, a gente começa a elaborar estratégias, metodologias, né? E, principalmente, pesquisa, aprofundamento do nosso saber que a gente está elaborando, para que a gente consiga minimamente preparar as próximas gerações. Afinal, como bem disse o Anderson, a gente tem uma herança, né? A gente tem uma herança, a gente herdou um aprendizado e a gente está fazendo com que isso siga adiante. É fato, é fato. Esse trabalho, assim como as grandes empresas de comunicação, elas têm ali uma licença do poder público para atuar, né? Elas têm uma parcela de investimento do poder público, como publicidade, por exemplo, para desenvolver os seus programas. A gente precisa avançar também nessa discussão. Como iremos estruturar um modelo de comunicação que contribui historicamente para o Brasil se desenvolver, né? Para que as periferias e favelas se desenvolvam. Porque, senão, a gente vai a todo momento estar produzindo notícias sobre morte, certo? A gente vai estar produzindo notícia sobre morte, só que é uma morte física. Só que um debate que a gente tem no Desenrola que é muito frequente, que é a morte física, ela é muito emblemática. Mas, nesse momento, num beco, numa viela, num escadão, na frente de um banco, está rolando uma saidinha, está rolando um tráfico, e existe uma morte subjetiva acontecendo. Uma mãe está morrendo nesse momento, porque o seu filho está sendo morto por falta de educação, de oportunidade de trabalho, de aprender ciência e tecnologia, por não perceber que ele pode participar da construção cívica da sociedade, certo? Por entender que a participação política é algo acessível a ele. Então, quando a gente tem as mortes subjetivas em larga escala, a gente percebe que a gente está fadado à morte. E aí a gente não aceita, historicamente, esse lugar de morte, né? Então, o Desenrola e Não Me Enrola, a gente vem atuando nos últimos 8 anos, pensando que o nosso fazer jornalístico ele não é só para informar, mas também é para preparar a próxima geração para continuar contando a nossa história, né? Então é isso. Vida longa ao Desenrola e Não Me Enrola, vida longa a todas as mídias e veículos da rede jornalista das periferias, aos jornais e mídias independentes, como o Jornal Empoderado. Infelizmente, 2 pessoas queridas, né, talvez não tenham conseguido acessar e estar aqui junto com a gente,
que é o COSME, o Tribuna Afro-Brasileira, um jornal aí que está sob a direção, né, de corpos pretos há mais de 33 anos, e é um jornal que é uma mídia, é um veículo que tem se esforçado e se dedicado muito a tratar sobre as questões, né, da população de religião de matriz africana. Fundamental, sobretudo, nesse momento, né, de índices altíssimos de intolerância religiosa. E também o Tony Marlon, um dos percussores, um dos ativistas de comunicação, que ele está em tanto veículo, está em tanta mídia, que eu nem me lembro aqui para não falar errado, nem vou citar, mas o Tony Marlon é um querido e, infelizmente, não pôde estar aqui junto com a gente. Mas eu queria dizer para a Aline que o que mais me chamou a atenção aqui desse ato aqui é que ela está fazendo a live do mesmo lugar que eu sempre faço em casa, que é na cozinha. Se eu acertei, é isso mesmo. Se não, para passar aqui a palavra para você, olha, se não fosse, né, o Periferia em Movimento e outras mídias, né, que se fazem aqui presente, eu não teria noção nenhuma, né, do quanto a pandemia, né, o Covid-19, se entranhou em nossos territórios e suas consequências. Queria agradecer ao Periferia em Movimento pela cobertura, assim como as outras mídias aqui, fez do Covid-19, tipo, exemplar. Parabéns para o Periferia em Movimento. Aline, diante das circunstâncias todas que aqui já foram levantadas, faladas, você acha que o futuro das mídias periféricas, pretas, independente, tem sido valorizada e tem encontrado cada vez mais espaços? Poxa, bom, primeiro, boa tarde a todas, a todos, a todos que nos ouvem, nos acompanham aqui nessa conversa. Agradeço demais o convite, estar aqui com os colegas, né, dessa caminhada de mídia periférica, que não é simples, como foi bem colocado já aqui, e que é de grande responsabilidade, porque se a gente conquista esse espaço, né, de possibilidade de ser mídia nesse contexto, a gente tem junto uma responsabilidade. E falando de responsabilidade, quero aqui também dizer, né, que eu sou uma mulher branca, periférica, e sou uma das idealizadoras, né, da Periferia em Movimento lá em 2009. E isso a gente carrega também como responsabilidade, né, desde o começo, tanto eu, quanto o Thiago Borges, quanto Sueli do Reis Carneiro, 3 pessoas brancas, periféricas, os 2 do Grajaú, eu do Campo Limpo, de onde eu falo agora, inclusive em específico da minha cozinha, como o Jesus bem observou. E a gente sempre entendeu que o jornalismo que a gente fazia tinha que ser sensível primeiro a quem nós somos, né? E não cometer o erro de ignorar a nossa identidade, a nossa construção, as nossas vivências e os nossos privilégios para daí fazer o jornalismo, para daí contar a história das pessoas à nossa volta, né? E hoje a Periferia em Movimento não é, já há muito tempo, de representação somente branca, e isso melhora, né? E é de grande significado porque a gente está no território periférico, né? E o diálogo constante, e a representação, e as trocas, e estarmos em rede é complemento, porque a gente, inclusive, parte do extremo sul, então a gente, mais do que qualquer outro território, a gente fala a partir do extremo sul, né, e do mapeamento constante que a gente tem, né, esse olhar que o Ronaldo traz de mergulho, de pesquisar e de entender as periferias a partir do que a gente vive, né, é o que a gente preserva desde sempre. E aí, para um pouco para o que você trouxe, né, Jesus, e agradeço também o chamado para compor aqui essas representações. Para a gente é muito importante esse olhar para o futuro, sem deixar o cuidado com o que nos trouxe até aqui. E aí nós, em 2019, não só Periferia em Movimento, mas também Desenrola Não Me Enrola, Estourorama, a qual Tony Marlon é um dos fundadores, né? É o fundador do Estourorama,
Preto Império, nós fizemos um mapeamento na cidade de São Paulo, e identificamos 97 iniciativas de comunicação periférica. E aí, numa pesquisa que a gente identificou, assim como a gente sabe, né, o quanto o tempo da vida periférica é diferente do tempo de quem não está na periferia, né? O tempo disponível para mergulho, para dedicação ao que a gente quer fazer, porque a gente precisa, é muito mais desafiador pagar as contas e se manter vivos, né? Mas a gente conseguiu fazer esse mapeamento num curto período e mapeamos 97 iniciativas que nos contaram como foram suas trajetórias, o que é o seu presente, os seus desafios presentes, né? Mas também contar o seu futuro. E contaram para a gente com muita informação relevante, né? Do que significava estar e permanecer atuando enquanto mídia periférica, né? Fazendo comunicação desde rádios comunitárias, fanzines, sites, páginas nas redes sociais, jornais impressos, né? A gente conversou com diferentes linguagens e todas trouxeram esse desafio da sustentabilidade, né? Do se manter existindo. E essa pesquisa nos trouxe muito sobre nós também e nos fortaleceu, assim como Gisele trouxe, né? A oportunidade de fazer um projeto no ano passado, que a gente conseguiu recursos, né? E aí quero muito entrar nesse ponto, a gente conseguiu recursos para nos fortalecermos e nos mantermos, né, em coletividade enquanto mídia. E aí vamos falar de políticas públicas, porque Periferia em Movimento nasce em 2009 como um TCC, mas em 2010 a gente só conseguiu continuar existindo graças a uma política pública que é o VAI, e nos possibilitou aos fins de semana fazer o que a gente acreditava que tinha que ser feito, né, enquanto ali recém-saídos da universidade. Isso de lá para cá sempre foi muito importante para a gente. As políticas públicas que nunca foram específicas para mídias, sempre foram relacionados, né? Acho que a periferia, né? Então um território periférico nos contemplava, o falar sobre as periferias, as narrativas periféricas, mas nunca tivemos, e né, ainda não tivemos, e essa pesquisa nossa também tem a ver com isso, apresentar o quanto essas iniciativas, por mais que tenham conquistado alguns editais públicos, foram via outras propostas, né, que as contemplavam. Mas as mídias ainda, né, a imprensa periférica ainda não é contemplada nesse fortalecimento. E aí, Periferia em Movimento, nesse cenário, né, de editais que abrangem várias temáticas, e a gente entra em uma dessas, a gente agora está com Fomento às Periferias, né? Periferia em Movimento conquistou, no fim do ano passado, para execução agora esse ano, Fomento às Periferias, um edital extremamente importante, porque a gente ampliou a nossa equipe de 6 pessoas para 15 pessoas. A gente conseguiu trazer mais pessoas para trabalhar com a gente com mais qualidade de vida, porque é o desdobrar sempre que é no cenário periférico, né? A mídia periférica, em especial, a gente foi ter sede há 2 anos atrás, e a gente já está há 12 anos de existência. E isso é muito periférico, né? Eu fui em um evento no Rio de Janeiro há 3 anos atrás, de inovação, falando sobre jornalismo, e aí, em uma das mesas, falaram sobre uma redação que já abriu com sede, com 10 pessoas integrantes sendo pagas, com todos os equipamentos garantidos. Isso não é periférico, né? Tem muitas consequências não se iniciar já com essa estrutura. Não se iniciar também, como foi citado aqui, com a devida segurança, o suporte de segurança digital, né? Que a gente aos poucos vai entendendo que precisa ter, mas como é que a gente consegue esse suporte, né? Como é que a gente consegue a segurança física também, porque a gente precisa escolher as pautas que a gente vai abordar, garantindo que a gente amanhã continue podendo continuar a trabalhar e existindo. E isso é muito periférico, né? E antes de ir para além de ser periférico, também atravessa raça e gênero, né? Como foi trazido aqui antes de mim. E quero trazer, inclusive, como o Anderson trouxe, que a gente precisa contar mesmo as histórias, né, das pessoas, para além da questão do racismo. E Periferia em Movimento se propõe a contar de movimentos, né, de iniciativas, principalmente coletivas, mas também individuais,
que se propõem a solucionar as problemáticas a partir do território periférico, né? Ausências do Estado ou presenças indevidas do Estado, e que há uma mobilização no território para mudança, para indicar necessidade de mudança, né? E a gente conta tanto o que são essas iniciativas, quanto o que são essas identidades que se propõem a essa luta. E aí, falando da Gisele Brito, como você bem trouxe, Anderson, por exemplo, a Gisele Brito poderia ser notícia em alguns lugares, porque ela acaba de se tornar mestra, né, de planejamento urbano pela FAO, a USP, e pode ser fonte para muitos jornais, né? Aliás, ela já era, e ela era fonte nossa, tanto da Periferia em Movimento, quanto de outras iniciativas aqui presentes. E esse exemplo é muito importante, Gisele, né? Vou aproveitar a sua presença aqui para dizer que é isso. Atuar na periferia é esse olhar, né? Pisando no chão, de dentro para dentro, e reconhecer quantas riquezas, quantos saberes nós temos, e que o nosso papel, né, a nossa responsabilidade é de registro desses saberes, é registro dessas existências e registro de soluções para essa sociedade. Porque a gente tem uma sociedade problemática, doente, né, racista, machista, LGBTfóbica, principalmente porque não se ouve devidamente as soluções periféricas. Eu me arrisco a dizer isso, porque, e aí com base na minha caminhada e na caminhada de cada mídia que está aqui e que apresentam todos os dias o quanto nós temos soluções periféricas, pretas, de mulheres, do movimento LGBTQIA+, né? Inclusive quero citar que a gente ontem iniciou um projeto chamado Linguagens Opressoras, que é para pautar quais são as linguagens que nos oprimem, né? E se tem uma linguagem que nos oprime, tem um grupo que é oprimido, que é silenciado. Então, a gente tem pautado, inclusive, isso, olhando para dentro, né, para a gente também aprender, mas para provocar outras mídias que estão muito confortáveis, usando termos machistas, LGBTfóbicos, machistas, elitistas, fazendo uma narração errônea da sociedade, né? Querem falar da periferia, porque nós somos, né, cada vez mais interessantes de serem falados, nós consumimos cada vez mais, enfim, meio pandêmico, a gente vai consumir bem menos, né, porque o nosso recurso está cessando, tem gente passando fome em São Paulo, quem dirá no restante do país. Mas já entenderam que eles precisam falar da gente, mas não dá para falar da gente sem a gente, porque se falarem sem a gente, vão falar errado. É simples, né? Assim como eu não vou conseguir falar bem de uma família que mora nos jardins sem dialogar com elas devidamente e ir até os jardins, né? Acho que só para encerrar, a gente brinca de vez em quando que periferia não tem portaria, né? Você não precisa ter um crachá para entrar. A gente tá aí nas redes, a gente tem contatos e o diálogo é preciso, né? Não dá para falar sobre a gente do helicóptero. E a gente não está tão distante assim, né? A gente sabe, a gente usa celular, a gente está nas redes, a gente é acessível. Só falta, às vezes, uma força de vontade de diálogo, né? Para, de fato, contribuir com a melhora de vida periférica. Bom, eu acho que é isso, principalmente. Não sei se eu descambei para outros lugares, mas muita honra estar aqui. Acho que o reconhecimento é sempre importante, como Jéssica bem trouxe. Historicamente, as mídias são estrategicamente não reconhecidas. E então estar aqui é muito simbólico para a gente, e que outros lugares entendam que a gente tem o nosso valor aí, a nossa contribuição. Eu agradeço, Aline, pelas suas palavras, e, na verdade, a TV Alesp, os governantes, as mídias grandes, todo mundo tem que agradecer, na verdade, a vocês por existirem, por se esforçarem a 12, a 8, a 10, a 5, independente do tempo, né? Vindo, produzindo informações e conteúdos às quais a gente se identifica. Eu me recordo que, quando pequeno, em Salvador, eu assistia a TV Bahia, numa cidade com mais de 70% de população preta, e eu não me enxergava.
eu não me via. E aquele processo todo, na verdade, funcionava e funciona justamente para continuar nos limitando, para continuar fazendo com que a gente não se reconheça e com que a gente não enxergue, né, que podemos sim ser visíveis. E essa é a importância de cada mídia que está aqui. A gente está trabalhando muito na Assembleia Legislativa, a gente tem construído um pacote de leis antirracista e que um dos temas se trata justamente sobre comunicação, né? Ou a gente não consegue produzir, ou a gente não consegue ter uma sede, ou a gente não consegue ter, né, profissionais que possam ser remunerados, né, a partir do que constrói dos seus próprios territórios. E a gente tem duas grandes canais de mídia no estado de São Paulo que são públicas, seja ela a TV Cultura, que embora tenha um programa ou outro ali que trate das questões, né, da periferia, das questões pretas, mas recentemente acabou um programa histórico, Manos e Minas. A gente tem a TV Alesp, que tem uma possibilidade, né, e uma dinâmica de chegar em vários lugares, e a gente não vê as mídias periféricas pretas na grade, né, dessas TVs. A gente não vê a produção preta, né, nesses espaços. Estamos trabalhando para que a grade dessas duas TVs públicas, né, que são geridas a partir do Estado, né, possa não só ter na grade estes veículos, mas como também esses veículos, né, eles serem remunerados, né, inclusive da melhor forma possível, até porque o Estado, do último orçamento para cá, né, injetou mais de 30 milhões de reais. Muito provavelmente a gente sabe por quê, né? Existe um processo de tentativa de eleição de gestores, de outsider, que acabam aproveitando do recurso público, né, para se tornarem, para chegarem, né, em um máximo de casas possíveis. E a gente entende, na verdade, que a TV pública, sobretudo a que é gerida pelo Estado, deve, na verdade, servir para que veículos como o de cada uma aqui possa fazer com que o público, né, os telespectadores se vejam nele. E a gente tem trabalhado muito nisso. Mas eu vou quebrar o protocolo aqui rapidinho, e antes de passar o vídeo do Tony, eu vou perguntar aqui para cada uma de vocês qual que seria o furo de reportagem que cada um aqui queria dar. E aí vamos começar de trás para frente. A gente começa da Aline e depois vai até a Nathalie. Qual que é o furo de reportagem? Não tem como, né? A queda do nosso presidente eu gostaria de dar, no Perfil em Movimento. Estava pensando essa, Aline. Eu não me recordo aqui muito qual foi a ordem, não, mas vou passar para a Jéssica. Não, foi o Ronaldo antes. Ronaldo, qual que é o furo de reportagem que você queria dar? Seu áudio está fechado. Se a Aline gostaria de dar a queda, eu gostaria de dar uma convocação de reeleições gerais. Nada de vice assume. Boa! Jéssica! Nossa, não sei qual que eu daria agora. Vou passar aqui para o próximo até eu conseguir pensar. Eu acho que a próxima foi o Anderson. Anderson. Poxa, são uma só para não ficar na mesma. Professor Silvio Almeida eleito presidente do Brasil. Gisele. Cara, é difícil essa pergunta, hein, Jesus? Você tá louco. Mas sabe que eu não vou falar um furo da atualidade, não. Eu vou falar um período que eu gostaria de ter, que eu gostaria de cobrir, ter a oportunidade de ter coberto como jornalista, né? Eu gostaria de poder cobrir ali
o 1887, 1900, sabe, esse período, um ano antes da abolição e os 2 primeiros anos depois. Eu acho que entender o clima que estava ali e o que aconteceu, né, assim, efetivamente, logo depois dessa assinatura, que a gente sabe que os efeitos dela foram mais formais do que reais, eu gostaria muito de ter a possibilidade de contar essa história que é tão mal contada, sabe? Nathalie, e você? Olha, só para não repetir a mesma resposta que os outros, eu diria que o furo de reportagem que eu gostaria de dar é que toda a população foi vacinada, acabou a pandemia de vez. Show. E você, Jéssica, já tem o nosso furo aí? Sim. Tem uma coisa que eu tenho sonhado bastante. O dia que uma mulher negra trans for presidente do Brasil, eu realmente quero dar esse furo de reportagem. Então aqui nas contas nós já temos 16 anos aí de alegria, viu? 8 do que o Anderson trouxe. Ficou mudo, Jesus. Agradecer mais uma vez a todas vocês por estarmos aqui juntos, fazendo desse momento um espaço de reflexão, né, de aprofundar as ideias. Quero também dizer que a gente teve um probleminha na gráfica, mas logo, logo vocês vão estar recebendo em casa um quadrinho que a gente fez para que vocês possam lembrar todas as vezes quando olharem para esse quadro, o quanto que cada veículo aqui é importante para a gente que está recebendo as informações, os conteúdos que vocês produzem. Quero também dizer o quão é importante para mim atuar do lado do Gustavo Xavier, do Lucas Abreu, que são jornalistas, da Dani, da Carol, que atuam na comunicação da nossa mandata, e de trabalhar junto com a Mônica Seixas, que também é jornalista. Sem sombras de dúvidas, função assim fundamental, né, que vem cumprindo aí um papel também de resistência diante desse Estado sempre racista, machista, LGBTQI-fóbico e agora na iminência de um Estado fascista. E, para finalizar, quero aqui deixar com vocês o vídeo do nosso querido amigo Tony Marlon, que não pôde estar aqui junto com a gente hoje, mas que encaminhou um vídeo para se fazer presente e dizer que essa é uma ação que não finda por aqui, não é só uma homenagem por uma homenagem, mas um compromisso de que a gente continua caminhando e lutando juntos e que sempre que possível, e quando não for possível também, abrir espaço para mídias como a de vocês, para que cada vez mais as fortaleça e a gente tenha aí, né, daqui a 200, 300 anos, nos livros de história, tenha lá Alma Preta, Jornal Empoderado, Periferia em Movimento, Nós Mulheres da Periferia, Ponte, Mundo Negro, enfim, tantos outros. Agradeço mesmo. Vamos agora ficar com o vídeo do Tony Marlon e uma boa noite e uma boa vigília para todas nós. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. A gente está tendo aqui só um probleminha com o áudio do Tony Marlon e a gente já está aqui consertando e já já vai ter na íntegra.
Eu acho que a gente está tendo problema aqui na técnica com o áudio do Tony, mas não fiquem preocupadas e preocupados. A gente, em breve, exibirá em nossas redes sociais da Mandato Ativista. E eu só me esqueci também de pedir para que vocês deixassem aqui as redes sociais de vocês, das mídias. Então, antes de a gente fechar aqui geral, se cada uma aqui puder compartilhar. Pode ser você mesmo, Nathalie. As redes sociais da Alma Preta Jornalismo é @almapretajornalismo mesmo. E a gente também tem a campanha de financiamento do Catarse, que é muito importante que todo mundo colabore, que é também só buscar no Catarse Alma Preta, e o link também está nas nossas redes sociais. Jornal Empoderado. Deixa eu pôr aqui. Jornalempoderado.com.br, tem a página no Twitter, tem Instagram também. Em breve vai vir nossa campanha coletiva aí, porque a gente precisa. Obrigado, Jesus. Nós, Mulheres da Periferia. www.nosmulheresdaperiferia.com.br, no Instagram, @nosmulheresdaperiferia também, e no Catarse, catarse.me/nosmulheresdaperiferia. Gente, com R$10, aquele R$10 da breja, assim, por mês já ajuda pra caramba. Obrigada. Desenrola e não me enrola. Bom, o endereço do nosso site é www.desenrola-e-não-me-enrola.com.br. A gente está aí no @desenrola, no Instagram e no Twitter. Facebook, só jogar lá Desenrola e Não Me Enrola que a gente já aparece. E, dando um spoiler, se preparem que a partir de julho a gente vai estar dentro dos comércios da Quebrada levando notícias para vocês. Muito em breve aí. Vem novidades com uma inovação de jornalismo nas periferias de SP. Tamo junto. Show. Periferia em Movimento. Estaremos juntos aí nessas telas, mas Periferia em Movimento também está em periferiaemmovimento.com.br e no Catarse também na nossa campanha /PEM, PEM. Não dá para abreviar diferente Periferia em Movimento, né? A gente escolheu assim. Obrigada pela oportunidade. Gi, e se nós quiser ler sua tese, onde que nós acha? Minha tese vai estar em breve aí disponível no Teses USP lá, e também vai receber uma indicação para ser publicada, então em breve vai ter até livrinho aí da minha tese, e que é sobre culturas das periferias, né? E política e transformação do território. E a Rede de Jornalistas das Periferias também está no Facebook, Rede de Jornalistas das Periferias, é só procurar lá. E também aí, já que começaram a fazer o jabá do Território da Notícia, o Território da Notícia é uma atividade de algumas coletividades da rede, né? Então, é outra atividade em rede que, com certeza, vai potencializar a comunicação das quebradas, vai ser um espaço para quem tem esse compromisso. E também está no Instagram como Território da Notícia, acho que no Facebook também, Território da Notícia. E em breve, em julho, a gente vai estar aí atravessando o caminho com informações que importam nas quebradas de São Paulo. Beijo, gente. Vamos tentar mais uma vez ouvir o Tony. Se a gente não conseguir, vai estar nas nossas redes sociais. E para você que ficou aqui até agora, beijo grande e não se esqueça, fala .Jesus e vamos que vamos. É com você, Gustavo. Olá, todo mundo. Primeiro quero dizer que eu sinto muito por não conseguir estar ao vivo, feito todo mundo, mas eu já tinha uma mesma agenda nesse dia, nesse horário, mas por respeito e cuidado ao convite, quis garantir aqui algumas palavras. Segundo, dizer que eu me sinto muito feliz e muito honrado de falar ao lado de tantas pessoas que me inspiram profundamente e que me ensinam. E mais do que isso me esperançam, me fazem continuar acreditando que a gente precisa continuar fazendo o que a gente faz, né? Então, quero dizer que isso chega muito forte em mim. Terceira coisa estamos aqui, todos e todas nós, falando, eu inclusive, mas a gente é fruto de uma construção histórica, né?
Muitas pessoas vieram antes e fizeram coisas que construíram, pavimentaram o caminho para a gente chegar até aqui. E hoje eu tenho mais consciência de que a gente, inclusive, já está fazendo isso com quem vem depois. Muitos coletivos que falaram antes de mim trabalham a formação. Eu já participei de alguns desses projetos, já ajudei a construir projetos nesse sentido. E acho que, de alguma maneira, é isso. A gente também está ajudando a pavimentar esse caminho para o futuro. Mas, antes de toda e qualquer coisa, somos sujeitos históricos e coletivos, né? Não tem a ver com o que o Tony fez, nem o que cada uma e cada um de nós que falou antes, né, fez. Todo mundo é importante. Gosto muito de uma frase que tem no CITA, no Espaço Cultural CITA, no Campo Limpo, ali na praça, que é: nenhum de nós é mais importante do que todos e todas nós juntas. Então, gosto muito disso. Temos ainda importâncias individuais, mas somos, no fundo, sujeitos coletivos e históricos, né? Por último, falar de maneira gravada é um complicador, porque eu posso me incorrer em 2 erros. Falar coisas que todo mundo já falou e soar repetitivo. Ou 2, falar coisas que ninguém falou e ficar com o meu discurso totalmente deslocado de todo o debate. Então, eu tentei garantir aqui algumas reflexões que ficam fortes em mim, em 2 sentidos. Dizer o que fica forte para mim quando eu penso em comunicação de periferias e favelas na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E 2, também o que tem ficado forte para mim enquanto reflexão de próximos passos, de construção, de para onde a gente precisa olhar, inclusive em espaços como esse. Primeiro, eu não sei se é forte para todo mundo, né, o quanto que os veículos de comunicação e os comunicadores e comunicadoras de periferias e favelas ajudam no processo de consolidação da democracia, né? Acho que isso é um fator super importante, né? A gente produz conteúdo e abre espaço e abre debates, inaugura debates com um foco em fortalecer os processos democráticos. Antes de tudo e qualquer coisa é isso, né? E todos os conteúdos têm a ver com isso. Outra coisa que eu acho que o que a gente faz, acredito que o que a gente faz é também não só traduzir os direitos que todos e todas nós temos, mas pavimentar um caminho de acesso, de como acessar e efetivar esses direitos, né? Algumas pessoas falam assim, mas a comunicação periférica favelada é ativista. Não. É que ela parte de um ponto de vista, né? E esse ponto de vista, ele tem um lado nessa história, né? E esse lado, inclusive, historicamente, é sempre não escutado, não considerado, né? Então, eu acho que é isso que a gente está falando sobre pavimentar caminhos de consolidação e de acesso a direitos. Uma outra coisa para mim também que é muito importante acho que o que a gente faz é inaugurar, contribuir para que a agenda e o debate público seja plural. Isso para mim tem a ver com democracia, mas tem a ver com precisamos pautar o espaço e o debate público, e acho que todos os coletivos que vieram antes aqui, que são as minhas referências, fazem isso de uma maneira linda, incrível, e, né, que é pautar o debate público, e também construir novas autoridades. Eu tenho batido bastante nessas teclas, não só institucionais, como pessoas também. Historicamente, são pessoas muito parecidas, vindo de lugares muito parecidos, que falam coisas muito parecidas, e sabemos como isso se dá, que são lidas como autoridade para opinar sobre o mundo. Acho que o que a gente faz é construir novos repertórios de autoridades. É dizer que essa fonte oficial, historicamente oficial, é tão legítima para opinar sobre esse tema, como essa pessoa, esse educador, essa educadora, o sociólogo que mora no Capão Redondo, que mora no Terminal Varginha. Por que essa pessoa não pode opinar sobre o mundo também? Todos e todas nós temos uma leitura sobre o mundo, né? Então, acho que tenho batido nessa tecla de que a gente faz um trabalho muito forte de construir e referendar novas autoridades e pressionar para que o debate público que essas novas autoridades são autoridades como quaisquer outras, sabe? Bom, para fechar, coisas que eu acho que a gente precisa debater, se é que a gente já não falou sobre isso. Precisamos construir mais discussões e fortalecer mais discussões sobre políticas públicas, para mim, olhando para a comunicação de periferias e favelas, em 3 eixos. Formação.
Muitos coletivos que falaram antes trabalham com formação de jovens. Já sabemos que esses jovens formados constroem ou novos veículos, ou até vão para o mercado, para o mundo do trabalho, mas dos veículos tradicionais, mas com outra leitura e percepção sobre o mundo, impactam dentro dessa realidade, mas mexem também, inclusive, na faculdade, no ensino superior. Porque essa galera já chega lá com uma outra leitura, repertório, bagagem e produção comunicativa. E para mim isso muda tudo dentro da dinâmica da sala de aula, sabe? Do ensino superior. Outra coisa é a produção, né? E eu acho que eu vou juntar as duas coisas, a produção e a distribuição. Muitos veículos que falaram aqui, muitas pessoas que representam veículos que falaram aqui antes de mim, fazem um trabalho importantíssimo de produção comunicativa, que, de novo, pauta o debate público, constrói novas autoridades, etc. Tudo que eu já trouxe antes. E acho que a gente precisa construir políticas públicas que façam esse fomento, sabe? De produção e de distribuição, que é um grande gargalo também. Temos produzido soluções sobre isso, construído jeitos de resolver isso? Sim, mas eu acho que a gente precisa construir políticas públicas também. Formação, produção e distribuição. Todo mundo que falou antes de mim vai saber falar isso com muito mais tranquilidade e muito mais habilidade do que eu, né? Mas, por exemplo, um dos projetos que a gente construiu, não sei se já foi falado, mas se não foi, acho que vale a pena voltar, é o Fórum Comunicação em Territórios, que vários coletivos que falaram antes participaram. Ele, para mim, é um bom exemplo de como a gente conseguiu ali produzir uma reflexão, um diagnóstico, uma imagem, né, sobre essa comunicação na cidade, mas que poderia ser aumentada para o estado como um todo. Falei demais, sinto muito. Quero de novo agradecer. Muito feliz e honrado de estar aqui, ao lado de tantas pessoas que me inspiram a lutar. Muito feliz de ser lembrado, mas não é sobre mim, não é sobre nós como pessoas individuais, digamos assim, mas é sobre essa luta, é sobre esse campo, é sobre essa luta histórica que veio de muito, muito tempo. Feliz por isso. Seguimos na luta. Muito obrigado.